Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui, E queria agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho, pedir para vocês continuar me apoiando, dando esse joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho aí, E aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se você quiser me dar essa honra de ser um dos meus inscritos, eu agradeço muito a vocês por isso. E aquele irmão que quiser bater um papo comigo, quiser ter um dedinho de prosa comigo aqui, aquele irmão também que quiser me fazer uma pergunta, ou aquele que não concorda com alguma coisa que eu falei, quiser me fazer um questionamento, é só vocês colocar nos comentários aí, que quer falar comigo, eu deixo o número do meu WhatsApp para vocês. E eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários, meus irmãos. Eu fico muito feliz quando eu vejo aí, bastante comentários, é muito bom isso, tá? Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante aqui. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, eles dizem que a pregação das boas novas do reino, como eles dizem, é a obra mais importante que existe. Eles dizem que essa obra de pregação das boas novas do reino, ela é mais importante do que o sacrifício resgatador de Cristo. É mais importante do que o sacrifício resgatador de Cristo. Segundo eles, pregar as boas novas é a coisa mais importante. Eles dizem que Jesus veio única e exclusivamente para pregar as boas novas. Segundo eles, Jesus veio para pregar as boas novas. Mas eu tenho aqui algumas perguntas a fazer. Jesus se preocupava só com as necessidades espirituais das pessoas? Será que Jesus se preocupava só com a pregação do reino de Deus? Jesus se preocupava só com as necessidades espirituais? Bom, será que Jesus não preocupava com a saúde física das pessoas? Será que não? Será que Jesus não preocupava com a saúde física das pessoas? Será que Jesus não preocupava com a vida das pessoas? Será que Jesus não preocupava com a vida? Será que Jesus não preocupava com as necessidades materiais? Ou seja, a barriga, As pessoas que estavam com a barriga vazia. Será que Jesus não preocupava com isso? Com o alimento? Alimentar as pessoas? Bom, para responder essas perguntas, eu tenho que lembrar vocês quantas curas Jesus realizou. Quando Jesus encontrava uma pessoa enferma ou uma pessoa possessa de demônio, Jesus curava ali, não queria saber. Jesus não queria saber se era sábado, porque ali não podia fazer nada no sábado, Jesus não importava com nada, Jesus curava. Quantas vezes Jesus foi acusado pelos fariseus ali de fazer curas no sábado, expulsar demônio no sábado? Quantas vezes Jesus foi acusado pelos fariseus? Quantas vezes Jesus infringiu a lei? Quantas vezes Jesus infringiu a lei ali, Fazendo coisa que ali era proibido fazer no sábado, como curar uma pessoa no sábado, ali era proibido. E Jesus fazia tudo isso. Pois, para os fariseus, a lei era mais importante do que a vida. Para os fariseus, a lei era mais importante do que a vida. Mas para Jesus, a vida era mais importante. Jesus mostrou que se preocupava com a vida, enquanto os fariseus mostravam que preocupavam em cumprir a lei. Veja que Jesus preocupava tanto com a vida que Jesus ressuscitou mortos. Jesus se importava com a vida. Para vocês verem como que Jesus era diferente, Jesus era diferente dos fariseus. Mas não só isso. Jesus preocupava também com as necessidades materiais das pessoas. Eu vou contar para vocês um relato aqui para mostrar para vocês como que Jesus preocupava
com as necessidades materiais das pessoas. Esse relato está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Né? Vou mostrar para vocês aqui. Quando Jesus ficou sabendo ali, né? Quando contaram para Jesus da morte de João Batista, aí mostra que Jesus retirou num barco para um lugar deserto, e Jesus foi no barco e a multidão do lado ali, né? Por terra, né, seguindo Jesus. Uma enorme multidão, seguindo ele por terra. Ali, desembarcando Jesus, assim que Jesus desembarcou, já era tarde, e Jesus viu aquela grande multidão, e Jesus compadeceu deles. Tanto que Jesus compadeceu, que Jesus curou todos os enfermos. Jesus curou todos os enfermos que estavam ali entre aquela multidão. Agora veja, meus irmãos. Ali, ao cair da tarde, quando já estava bem de tardezinha já, os discípulos de Jesus disseram para Jesus assim, olha, veja o que os discípulos disseram. Olha, o lugar é deserto e já é tarde. Despede essa multidão, manda eles embora para que eles vão às aldeias e comprem alguma coisa para comer. Já é tarde. Manda esse pessoal embora, Senhor. O que esse pessoal está fazendo atrás do Senhor? Até uma hora dessa? Manda que esse pessoal vá embora procurar um meio de comprar alimento para eles. Aí Jesus respondeu, não precisa despedi-lo, dai vocês mesmos a eles o de comer. Dai vocês mesmos a eles de comer. Mas aí os discípulos de Jesus responderam, como? Como, Senhor, que nós vamos dar a eles o de comer? Se temos aqui apenas 5 pães e 2 peixinhos. Como? Como que nós vamos dar de comer essa multidão? Se nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos apenas. E Jesus disse, manda que essa multidão se recoste na relva. Ali, Jesus tomando ali os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Depois de ter dado graças, né? Partiu e mandou que os discípulos distribuíssem, né? Com aquela enorme multidão que estava ali recostada na relva. Então o que aconteceu? Daqueles 5 pães e 2 peixinhos que os discípulos tinham ali, Jesus repartiu, deu graças e aquela multidão, todos ali comeram até fartar-se. Todos comeram até fartar-se. Todos, ou seja, no nosso português, claro, todos comeram enquanto quiseram comer. Todos comeram enquanto quiseram comer. E depois, os que sobraram, os discípulos começaram a recolher os que sobraram. Deu 12 cestos cheios. Preste atenção. De 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou aquela enorme multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios. Então isso mostra, né, o quanto Jesus se importava com as necessidades materiais das pessoas também. Não era só espirituais, não. Jesus se importava com o estômago das pessoas. Jesus sabia que o ser humano, ele precisa de alimento. O ser humano tem que estar alimentado. Nós não vivemos sem alimento e Jesus sabia disso. Então vejam, meus irmãos. Então, presta atenção. Vocês podem perguntar, mas quantas pessoas tinham ali? Quantas pessoas tinham ali? O relato aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 31, diz que era uma enorme multidão. Diz que essa multidão era cerca de 5 mil homens, mulheres e crianças. Então, 5 mil homens
e mais mulheres, e mais as crianças. Então isso quer dizer que, no mínimo, ali tinha mais de 10 mil pessoas, né? E todos comeram à vontade, todos comeram enquanto quiseram. E o que sobrou, os discípulos encheram 12 cestos. Então isso mostra o quanto Jesus se preocupava com os seres humanos. Agora por quê? Porque Jesus sentia compaixão das pessoas. Isso. Jesus sentia compaixão das pessoas. Jesus não tinha uma pedra no peito, não. Jesus tinha um coração, né? Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, nesse 100% homem que Jesus era, ele tinha um coração no peito. E ele sentia compaixão das pessoas. Então, viram, meus irmãos? A preocupação de Jesus não era apenas com a pregação. Não. A preocupação de Jesus não era apenas com a pregação. Jesus se preocupava com a pregação, se preocupava com os enfermos, se preocupava com aquelas pessoas mortas, né? Quando Jesus via que uma pessoa tinha falecido, via ali os parentes, né? Os familiares chorando, Jesus sentia compaixão. Quem que não se lembra daquele relato de quando a irmã de Lázaro, né, foi procurar Jesus, né, que Lázaro tinha falecido, e Jesus chorou junto com a irmã de Lázaro chorando por causa dele, e Jesus chorou junto. Isso porque mostra que Jesus tinha compaixão. Jesus sentia compaixão das pessoas. Então veja, meus irmãos, a pessoa quando ela está com fome, uma pessoa quando está passando necessidade de alimento, ela não precisa de Bíblia. A pessoa quando está carente de alimento, ela não precisa de Bíblia, ela não precisa de ouvir a palavra de Deus, ela não precisa de revista, ela não precisa de livros, ela precisa de alimento. Essas outras coisas é depois que ela estiver alimentada. Aí a gente fala da palavra de Deus, a gente apresenta uma Bíblia para ela, a gente apresenta uma revista, apresenta um livro. Mas isso depois que ela tiver com a barriga cheia. Porque ninguém de barriga vazia não quer saber de palavras, não quer saber de pregação nenhuma, não quer saber de Bíblia, não quer saber de revista nem de livro. A pessoa quando está com a barriga vazia, ele quer saber de alimento, ele quer saber de comida. Ele quer saber de comida. Essas outras coisas, isso é depois que a pessoa estiver alimentada. É depois que a pessoa estiver alimentada. Quem é que vai ficar lendo Bíblia, lendo revista, com a barriga vazia, sem saber o que vai comer, vendo as crianças chorando com fome? Quem é que vai querer ler Bíblia? Quem é que vai querer ler revista Sentinela, ler revista Despertai? Não, as pessoas não querem saber disso não. Primeiramente alimento, depois então a gente prega. Se a pessoa quiser ouvir, bem, se não quiser, é problema dele. É isso, mas que nós temos a obrigação de matar a fome de quem tem fome, nós temos a obrigação sim. O nosso ministério não consiste apenas em pregação, não. O nosso ministério consiste também em matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede e de aquecer a quem tem frio. O nosso ministério consiste nisso também. Não é só livro, revista, Bíblia, livro, revista, não. Nosso ministério não é só isso, não. Agora veja, meus irmãos, ao contrário de Jesus que dava valor à vida, que valorizava a vida, que muitas vezes até infringia a lei do seu país ali, né? Porque Jesus era judeu. Muitas vezes Jesus infringia a lei do seu país a favor da vida, né? Ao contrário de Jesus, os fariseus, né, que tudo que importava para os fariseus era cumprir a lei. Para os fariseus, a lei era tudo. Tudo que importava para eles era cumprir a lei. Não importava se a pessoa morresse, não importava se tivesse uma pessoa doente ali. Eles não permitiam que a pessoa fosse curada no sábado. Se a pessoa morresse, problema da pessoa que morreu. Assim faz o corpo governante.
Não permite uma transfusão de sangue. Se a pessoa morrer, problema dela. Se uma criança morrer no leito de hospital, problema dele e dos pais. O corpo governante cumprindo a lei. Isso é que importa para eles. E Jesus já pensava diferente. Jesus não pensava assim, não. Importante para Jesus era a vida. Não podia curar no sábado e Jesus curava. Quantas vezes os fariseus acusaram Jesus? Acusaram Jesus de estar curando no sábado. Jesus não estava nem aí para eles. Eles estavam falando, estavam entrando daqui, saindo daqui. Ó. Jesus não queria nem saber de conversa de fariseus. Né? Veja, meus irmãos, então, atualmente nós temos os fariseus modernos, igual que estou acabando de dizer aqui, que são os chamados corpo governante das testemunhas de Jeová, os fariseus modernos, que quer cumprir a lei, mas uma lei que nem lei é. Essa lei deles nem faz parte da lei, não. Essa lei do sangue que eles inventaram, nem existe isso. Isso aí foi uma lei inventada por eles. E para cumprir essa lei, eles não importa se a pessoa morra, não. Eles não estão nem aí para a vida de ninguém, não. Ao contrário de Jesus, que Jesus tinha um coração batendo no peito, né? Eles não têm, não. O corpo governante das testemunhas de Jeová tem uma pedra de gelo dentro do peito. Eles não querem saber. Eles não querem saber se a pessoa está morrendo, como é que está. Eles não querem saber o sentimento, como é que uma família vai sentir por perder um filho, por perder uma criança. Mas se aquela criança depende de uma transfusão de sangue, que morra. E depois se aquela família vai responder um processo porque entregou uma criança para a morte, a família que se dane depois com a justiça. O corpo governante não defende ninguém. Quantas famílias que não permitiram que seus filhos tomassem uma transfusão de sangue e as crianças morreram, hoje as famílias estão aí enfrentando a justiça. E o corpo governante está lá em Brooklyn, tomando o seu uísque, fumando o seu charuto. Está lá tranquilo. E as famílias que perderam, além de perder os filhos por falta de uma transfusão de sangue, ainda estão enfrentando a justiça. Então, para vocês verem, meus irmãos, preste atenção aqui. Preste atenção no que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse corpo governante das testemunhas de Jeová tem ou não tem uma semelhança muito grande com os fariseus nos dias de Jesus? Fala a verdade. Olha, então para eles, a lei, para eles é muito importante e pregar as boas novas para eles também é muito importante. Então, para eles, as duas coisas mais importantes é a lei e pregar as boas novas. Enquanto, para Jesus, o importante era a vida, o alimento, que a pessoa precisava do alimento, era a vida, o alimento, a saúde da pessoa. Então, isso aí é o que era importante para Jesus. E continua sendo importante para Jesus até hoje. Pode ter certeza que Jesus não mudou, porque Jesus é Deus e Deus não muda.